a partir de agora, eu me sinto muito mais forte, muito mais poderosa para atingir objetivos concretos. Tô leve, tô em paz. Me deu autoconfiança, me ajudou a ver que eu era boa, que eu tinha qualidade. Muito mais segura, mais calma, menos crítica. Agora eu vejo muito mais clareza no que eu quero. Eu aprendi a traçar o meu próprio caminho e fazer o que realmente me faz feliz. E daí comecei a achar uma confiança dentro de mim, assim, que nem sabia que existia. E hoje as pessoas até dizem, nossa, quem é você? Bem-vinda à Semana Domine Sua Mente. Esse é o primeiro workshop onde eu vou te ensinar como usar o poder da mente ao seu favor para você sair da confusão mental e se livrar da autossabotagem. Eu sou Fernanda Saad e durante essa semana eu vou te ensinar a lidar com medo, administrar a sua ansiedade e sair do estado de preocupação, insegurança e incerteza que a sua mente te coloca muitas vezes. Porque você já deve ter percebido que a sua mente ela pode ser tanto a sua melhor amiga, te dando ideias, te lembrando de coisas gostosas que você viveu, te conectando com outras pessoas, te ajudando a crescer, como ela pode te destruir com preocupação, insegurança, excesso de dúvidas, procrastinação, autossabotagem ou paralisia total. Se você anda se sentindo insegura, perdida, confusa, é porque muito provavelmente você está usando o poder da mente contra você e não a seu favor. Por isso é tão importante a gente aprender como é que funciona essa máquina mesmo, para você usar ela para viver 100% do seu potencial. No workshop de hoje eu vou te ensinar como funciona a sua mente mesmo, a anatomia do medo e da ansiedade e uns 3 erros super comuns que quase todo mundo comete, que acaba te transformando em marionete da sua própria cabeça. E durante essa semana eu vou te mostrar também que, ao contrário do que muita gente pensa, o medo não é o grande vilão da sua história. Muito pelo contrário, ele tem uma função importantíssima na sua vida e você vai ver no final desse treinamento que você tem que dar mais graças a Deus que ele existe. Você vai ver que para você se tornar uma pessoa corajosa e segura de si, confiante, não tem nada a ver com não ter medo. Nada. Não é o medo que te paralisa, não é o medo que te deixa insegura. E tudo que eu vou te mostrar aqui hoje é cientificamente comprovado, não é truque, simpatia, nem mágica. São conceitos super simples e práticos, mas extremamente poderosos e lógicos. E aí você pode estar pensando, Fê, peraí, você está falando pra mim que você vai me ajudar a usar o poder da minha mente ao meu favor, para eu me livrar da minha autossabotagem, da minha procrastinação, sem mágica nem truque. E que eu ainda vou ser grata pelo meu medo no fim disso aqui. Isso aí tá parecendo bom demais pra ser verdade. E se esse é o seu caso, eu super te entendo. Porque se fosse eu 5 anos atrás, eu ia sentir a mesma coisa. Eu ia achar que era totalmente papo pra boi dormir. Mas acontece que eu mesma passei por esse processo. E eu sou uma pessoa originalmente bem cética. Eu passei por isso. Foi assim que eu mudei a minha vida. Como eu vou te contar na minha história daqui a pouquinho. E além de ter visto isso acontecer comigo, eu vi isso acontecendo com muitas alunas que trabalhavam diretamente comigo. E ao longo desse treinamento eu vou te apresentar a história de algumas das minhas alunas para você ver que pessoas normais, assim como eu e você, foram capazes de implementar essa metodologia. Esse processo é um processo extremamente transformador que eu apliquei em pessoas completamente diferentes. Pessoas que tinham todo tipo de vida, mas que tinham uma coisa em comum. Todas elas queriam viver intensamente, sentir que estavam vivendo 100% do seu potencial. Pessoas que estavam cansadas de ver a vida passar e sentir que elas não estavam realmente vivendo, que elas estavam aproveitando aquele tempo. Uma dessas histórias é a Gabi, por exemplo. A Gabi apareceu na minha vida numa fase que ela estava super perdida e confusa, sem saber que caminho tomar. E durante esse processo ela se encontrou, ela se reconectou com uma vontade dela de ajudar as outras pessoas, se apaixonou pelo coaching e decidiu ir de recepcionista de hotel para coach. E em menos de 1 ano ela tinha feito essa transição de carreira gigante e já tá lá no mercado atuando como coach também. Para ela era super importante ter um trabalho com propósito e foi através dessa metodologia que ela chegou lá. Outras mulheres chegaram até mim se sentindo inseguras, desconectadas de si mesma, sem saber falar não, sem saber se posicionar, como foi o caso da Ismênia, por exemplo. Quando ela começou comigo, ela estava super travada. Ela sabia que ela queria mudar a vida, mas ela não sabia como. E durante o nosso trabalho junto, ela se fortaleceu demais. Ela se tornou uma pessoa totalmente autoconfiante, começou a olhar no espelho e realmente amar
que ela estava olhando lá. E essas são só algumas delas. Eu já trabalhei com 169 alunas, então ia ser impossível contar a história de cada uma delas aqui. Mas eu vou te contando aos poucos para você ver como que elas conseguiram dominar a mente e transformar a vida delas, tomar as rédeas da vida delas, e como você pode fazer isso também. Mas antes de eu te contar tintim por tintim como funciona esse método, eu acho importante eu te contar um pouquinho da minha história, para você entender como é que eu cheguei nesse processo e também porque eu acho que a gente tem muito em comum. Desde pequena eu sempre tive essa vontade de viver intensamente. Eu queria aproveitar a vida ao máximo e também queria ajudar o mundo e sentir que eu tinha deixado um legado pela vida. E acabei no jornalismo. De uma maneira ou de outra eu achei que ia ser uma boa ideia fazer aquela faculdade, eu achei que assim eu ia assim impactar o mundo. E 2 anos depois que eu fiz a faculdade eu já sabia que aquilo não era pra mim. Eu já sabia, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que é que eu queria tanto fazer. Então, por falta de opção, eu acabei terminando a faculdade. Quando chegou no final do curso, eu ainda não sabia o que eu queria fazer da vida e resolvi dar uma desencanada desse negócio de carreira e viajar. Decidi ir para a Austrália e estudar inglês por 6 meses, veio no que dava. E naquela época foi muito engraçado, porque eu lembro logo depois de sair da agência, né, que eu fui pegar as informações sobre como ir para a Austrália, eu lembro de sair da agência e falar pro meu namorado na época, que hoje é meu marido, né? Eu falava pra ele, Ju, imagina se a gente vai pra Austrália, a gente trabalha um monte, a gente consegue a cidadania australiana e a gente fica lá pra sempre. Ia ser um sonho. E eu lembro de ter falado isso, gente, foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui pra Austrália com pouco dinheiro, muito menos inglês do que eu imaginava que eu tinha. Trabalhando do que dava, trabalhei de faxineira, de garçonete, de sanduicheira. Foi difícil pra caramba no começo, mas eu consegui. Passaram os anos, eu fui conseguindo meu espaço. Eu acabei criando uma nova carreira, né? Então de garçonete eu fui pra supervisora, depois virei gerente de restaurante num restaurante super legal lá em Brisbane, onde eu morava. Tava ganhando bem, tava assim viajando, tava com meu inglês, inclusive o meu passaporte australiano saiu. Eu tinha trabalhado tanto para chegar naquela vida e quando eu cheguei eu vi que não era a vida que eu queria, como se eu tivesse mudado ao longo do caminho. Aquilo não tava me preenchendo como eu achei que ia me preencher. E eu me sentia até um pouco ingrata, sabe? Porque eu pensava, poxa, eu tenho tanta coisa, eu conquistei tanta coisa, por que ainda me falta esse pedaço? Faltava uma parte em mim, mas eu não tinha a menor ideia do que era. Até que quando eu fiz 30 anos, eu tive um momento de estafa. Eu acordava e eu pensava que eu queria que fosse hora de dormir de novo. Eu tava super deprê, eu tava super fechada, quieta, me desconectando das pessoas, querendo ficar sozinha demais. E eu cheguei num ponto que eu sabia, eu preciso largar esse emprego e ver o que eu faço, porque isso aqui não tá dando certo. Eu tava precisando de um tempo pra mim, de me reconectar, me conhecer de novo. Eu não sabia mais quem eu era. E nesse processo de me reconectar comigo mesma, eu conheci e me apaixonei pelo mundo do desenvolvimento pessoal. Amei. Eu devorava livro no YouTube, podcast, curso disso, curso daquilo. Me apaixonei e pá, num dia veio essa clareza e eu decidi que eu queria virar coach. É como se de repente eu tivesse entrado em contato de novo com aquela Fernandinha, sabe? De 8 anos de idade que queria mudar o mundo e de repente assim, uau, eu sei que caminho seguir, eu sei como que eu quero deixar o meu legado. E nesse momento a minha vida deu uma virada. Eu mudei de rumo, assim, eu tava indo por esse caminho, fui para um outro completamente diferente e comecei a construir uma nova vida, uma nova Fernanda mesmo, né? Fui fazer minha certificação de coaching na Europa, no melhor curso que eu encontrei. E quando eu voltei dessa certificação, eu mudei para Sydney, que era uma cidade de praia, que era um grande sonho meu morar na praia. Eu fui para Sydney achando que eu ia chegar lá super motivada, super entusiasmada para construir essa vida nova, começar a compartilhar tudo, brilhar. Só que não. As minhas inseguranças todas vieram à tona. Os meus medos, as minhas preocupações, e se eu não conseguir? O que as outras pessoas vão achar? Mas eu não vou dar conta. Era tanto pensamento, que eu só ficava no modo soneca. Eu não conseguia botar em prática tudo aquilo que eu andava aprendendo desde o momento que eu decidi dar essa virada na vida. Tinha alguma coisa errada, sabe, comigo. Eu comecei a perceber que eu conseguia alcançar coisas incríveis. Eu conseguia mudar de país, mudar de cidade, mudar de carreira, ter amigo de tudo quanto é tipo, conseguia viajar, me adaptar.
Mas ao mesmo tempo era como se eu não tivesse domínio dessa força. Tinha hora que ela vinha, hora que ela não vinha. E eu vivia numa gangorra, numa montanha russa eterna. E eu tava super de saco cheio de mim mesma, sabe? Mas eu não sabia como mudar. E assim eu fui por uns bons meses. Continuava estudando, continuava me aperfeiçoando, fazendo cursos. E teve um momento, um dia que eu tava andando na praia e me veio um clique. De repente me veio um outro pensamento. Antes eu era dominada de pensamentos, como é que eu vou conseguir? Ai meu Deus do céu, o que as pessoas vão pensar? E de repente veio um outro pensamento, um pensamento muito mais confiante. Algo na minha cabeça me falou, você quer saber? Eu não sei quanto tempo vai demorar para eu me estabilizar nessa nova carreira. Mas eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou conseguir. Porque tudo que eu boto na minha cabeça, eu consigo. Nesse momento, parece que um peso gigante saiu das minhas costas. Toda aquela autocrítica, toda aquela rigidez com que eu me tratava, todas aquelas preocupações desapareceram. Depois desse pensamento, eu comecei sim a acordar motivada. Eu comecei a acreditar nos meus projetos. Eu comecei a botar tudo em prática. Eu saquei que tudo passava pela mente. Tudo. Todos os meus altos e baixos, todos os meus pensamentos negativos, todas as minhas inseguranças, todas as minhas preocupações eram montagem da minha cabeça. Eu pegava o meu medo e super potencializava aquilo de uma maneira que eu me paralisava, travava totalmente. E aí eu comecei a perceber que a minha qualidade de vida não tinha a ver com as minhas circunstâncias, não tinha a ver com as coisas que eu conquistava, com os meus sonhos, tinha a ver com a qualidade dos meus pensamentos. E a partir daí, todo o meu trabalho mudou. E comecei a ensinar todo esse processo que virou a metodologia Despertar para outras pessoas. E nesse processo eu comecei a ver que aquilo que tinha funcionado para mim era exatamente o que trazia resultado para todas as minhas alunas que colocavam o processo em prática. E foram esses resultados que acabaram fazendo com que o meu negócio finalmente crescesse e eu consegui no ano passado alcançar o meu grande sonho de me tornar uma nômade digital. Os nômades digitais viajam pelo mundo ao mesmo tempo que eles trabalham através do laptop. E no ano passado eu consegui fazer isso. Depois de 11 anos morando na Austrália, fui para uma viagem sem passagem de volta ao redor do mundo. Eu ano passado morei em Bali, morei em Paris, viajei por vários países e no final da viagem já tinha completado 35 países já visitados. Pra mim foi assim, o máximo, e a maior surpresa foi que eu terminei essa viagem com um novo sonho, um sonho totalmente inesperado, que foi voltar pro Brasil e ensinar aqui tudo que eu aprendi. E voltar pra onde tudo começou, pra onde eu comecei. Eu não tô te falando tudo isso pra me exibir não, tá? Por mais que eu tenha maior orgulho de todas as minhas conquistas, eu tô te contando isso porque eu sou uma pessoa super comum. Eu sou assim que nem você, eu sou super normal, eu também tinha os meus medos, as minhas inseguranças. E a única coisa que me fez finalmente virar a chave e seguir a vida que eu realmente queria foi que eu aprendi a usar o poder da mente a meu favor. Ela parou de me dominar, os meus medos pararam de me dominar e eu virei a comandante da minha própria vida. E é justamente isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Porque muitas vezes a gente fica achando que a gente vai ser super feliz, super confiante quando a gente atingir os nossos sonhos. Quando a gente estiver casada, quando a gente tiver nossa casa, ou os filhos, ou as viagens, ou os carros, sei lá. A gente acredita que quando a gente chegar lá, aí sim a gente vai ser feliz. Só que eu sou o exemplo vivo de que não funciona assim. Você vai alcançar os seus sonhos e se você não tiver com a sua mente trabalhada, assim que você chegar naquele sonho, você já vai ter um outro e depois um outro. E você vai ficar correndo atrás dos sonhos, achando que são eles que vão te preencher, mas não são os seus sonhos que vão te trazer felicidade. O que vai te trazer felicidade é você se conectar com o seu poder pessoal, com o poder da sua mente, porque ela é o filtro de tudo na sua vida. Eu vou começar te contando quais são esses 3 erros super comuns que quase todo mundo comete, que te levam para autodestruição, procrastinação e autossabotagem. O primeiro deles é que você acredita que o medo é um vilão. Você acredita que você tem que se livrar do seu medo, que o grande problema da tua vida é o medo. Não é. Não existe a sua vida sem o medo. A não ser que você seja um bebezinho de até uns 2 aninhos de idade ou um psicopata, você vai ter medo. E isso é muito bom, porque o medo ele tem um papel super importante na sua vida, que é o papel da sobrevivência. Sem ele, você literalmente não sobrevive. Porque o medo, por exemplo, que te faz correr feito maluca sem um sujeito estranho atrás de você,
ou que te faz correr se a sua casa começa a pegar fogo, ou se alguém precisa de ajuda, ou se alguém tá em perigo. É o medo que te deixa bem espertinho, ele que te dá essa adrenalina de, cara, super correr, super ir atrás, ou ficar super forte, super corajoso, sabe? Quando dá aquela energia, aquela coragem que você enfrenta qualquer coisa olho no olho. Isso tudo é resultado do medo. Então você tem que agradecer o seu medo, você não pode tentar se livrar dele. O grande problema é que você não colocou o medo no seu devido lugar. Ele acabou tomando proporções gigantes, totalmente fora do seu controle, porque você não sabe lidar com ele. E o medo, ele vem de uma área do seu cérebro chamado cérebro reptiliano, de réptil mesmo. Chama assim porque ela é a nossa parte mais primitiva. Ela é responsável pelos nossos impulsos. Então, ela te protege instintivamente. Ela não te faz pensar. Por exemplo, se eu te taco uma bola na cara, automaticamente você se esquiva na hora. Porque você sabe que se a bola bater na tua cara, vai te machucar e pode te causar algum dano, então você se esquiva. Mas você não pensa sobre isso. E esse cérebro reptiliano, ao mesmo tempo que ele é super importante para sua sobrevivência, não pode estar no comando. Ele não está pensando se você está feliz, se você está conectada, se você está vivendo 100% do seu potencial. Não, ele não quer nada disso. Ele quer que você fique bem e segura. E segura para ele é você não correr riscos de vida. Só que ele é bem exagerado. Ele acha que tudo é um risco de vida. E por isso que a gente acaba travando. Porque ao mesmo tempo a gente quer ter uma vida intensa, né? Tanto eu quanto você, a gente quer sentir que a gente está vivendo 100% do nosso potencial, sim. E para isso a gente vai precisar de outra parte do cérebro, que é a nossa parte criativa. É a parte que nos dá ideias, é a nossa parte que imagina coisas. Essa parte do cérebro, que é a parte da criatividade, da imaginação, são partes mais sofisticadas, que vieram mesmo depois da evolução e que permitiram que nós, humanos, a gente transcendesse os limites animais. Tanto que se você for ver de todos os animais, os humanos são os únicos que criaram totalmente uma realidade paralela só nossa, né? Eu e você aqui, por exemplo, estamos conversando através de câmera, celular, internet, totalmente inventado, né? A gente mora em casas, em prédios, tudo feito pelo homem. E isso é produto dessa parte do cérebro, da parte criativa. É uma parte maravilhosa, fundamental, incrível, que permite que a gente tenha realmente uma vida totalmente diferente de todos os animais. Só que aí entra o segundo grande erro. A gente, por não saber usar o poder da mente a nosso favor, usa essa parte criativa para potencializar o medo. Ou seja, a gente pega aquele medo que é super natural, super instintivo, que nasceu com a gente, que é importante, joga todo o nosso lado criativo e cria pesadelos imaginários horríveis. E acaba mesmo na autossabotagem, na autodestruição, travada, não consegue botar as coisas em prática por causa desse medo. Só que esse medo é natural, ele protege a gente. E uma vez que você entende esse medo, que você entende como a sua mente opera, você pode falar, opa, peraí, eu consigo reconhecer esse medo, mas ele não precisa me dominar. O medo pode sim vir comigo e exercer o papel dele, que é muito importante, mas isso não significa que eu preciso escutar tudo que ele fala ou levar tão a sério tudo que ele fala. Só pra você ter uma ideia, a gente tem de 30 a 50 pensamentos por minuto. Ou seja, isso dá por volta de 50 a 70 mil pensamentos por dia. A nossa cabeça tá sempre a 1000 pelo Brasil, o tempo todo fazendo pensamentos, você querendo ou não. E o terceiro erro super comum é que você acredita em tudo que os seus pensamentos falam. Esses pensamentos vão se desenrolando criando histórias. Criando histórias sobre tudo. A tua cabeça é uma fazedora oficial de histórias. Ela faz histórias para tudo. Por exemplo, você mandou um relatório pro seu chefe, tá? Mandou uma mensagem e falou, chefe, o relatório tá pronto, mandei pro teu e-mail. Teu chefe não responde a mensagem, não responde o e-mail. A tua cabeça começa. Ele não deve estar respondendo porque ele não gostou, não teve coragem de falar. E ele não gostou, ele provavelmente vai me mandar embora. Provavelmente ele vai pegar aquela menina daquele outro departamento e me botar no meu lugar. E, meu Deus do céu, o Brasil tá em crise, eu não vou conseguir encontrar outro emprego, eu não vou conseguir outro emprego, eu não vou conseguir pagar aluguel. Meu Deus, eu não vou conseguir pagar aluguel, eu vou ter que mudar de casa. Pra onde que eu vou morar? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer eu com as crianças? E você vê, a tua cabeça já foi longe. Longe. Isso acontece o tempo todo, a tua cabeça faz histórias de tudo. Então é super importante, é fundamental, é essencial que você pare de acreditar em tudo o que a sua mente fala. Porque a mente
Mente. Então, da próxima vez que a tua mente vier pra você e falar assim, você já tá muito velha pra mudar de carreira, teu tempo já passou. É mentira. Toda vez que a sua mente falar pra você, não, mas você não tem capacidade de começar uma coisa nova. É mentira. Toda vez que a sua mente falar pra você, você não tem talentos como fulana, como ciclana. É mentira. Toda vez que a sua mente falar, não adianta mais procurar, não existe pessoas boas no mundo, você vai acabar sozinha. É mentira da sua mente. Ela mente o tempo todo. Não é por mal, é só o que ela faz, tá? Ela tenta te proteger falando pra você ficar quieta, pra você sossegar, pra baixar o facho e ficar na sua, pra você ficar segura. É isso que a sua mente quer, te perpetuar na sua zona de conforto. E os seus pensamentos fazem justamente isso. E isso é super comum. É assim que ela opera com todo mundo. Todos os mortais funcionam desse jeito. A grande diferença entre as pessoas que são bem-sucedidas, que são confiantes, que fazem projetos, que deixam os legados, são as pessoas que aprenderam a administrar esse medo. De alguma maneira, elas aprenderam a administrar esses pensamentos e dar mais bola para os pensamentos que falam sim, você vai conseguir, do que para os outros que falam não, você não tem a capacidade. A sua capacidade de produzir depende de quais pensamentos você está acreditando. Se você acredita nos pensamentos que te destroem, você acaba destruída. Se você acredita nos pensamentos que te empoderam, que te fazem acreditar no seu potencial e nas possibilidades do mundo, você alcança esses sonhos. Isso acontece porque o nosso cérebro ele funciona a partir de imagens. Quando a gente está assistindo televisão, por exemplo, aparece um comercial de pizza. Então começa a vir a pizza com aquele queijo todo derretido, aquela fumacinha saindo e começa a te dar o quê? Água na boca. Água na boca é um processo de salivação. E a saliva, ela faz parte do processo digestivo. Ou seja, quando você vê a pizza, o teu cérebro entende que tem uma pizza na tua frente. E ele começa a falar pro teu corpo, opa, vamos comer, vamos começar o sistema digestivo. Só que você não está com uma pizza na sua frente. A pizza não está na tua frente, você não está nem sentindo o cheiro da pizza, você não vai comer a pizza. É só uma imagem. Mas o teu cérebro ele não consegue fazer essa diferenciação. Ele vê aquilo e ele acha que aquilo é uma verdade e começa a responder aquilo. E não são só as imagens da televisão, as imagens que você vê no mundo, as imagens mentais que você constrói através do seu lado imaginativo, seu cérebro também responde a elas. Um exemplo clássico é quando você começa a pensar no futuro e pensar em tudo que pode dar errado. E você começa a se colocar lá na frente, lá no futuro, e começa a sentir agora as reações daquele futuro. Você começa a sentir ansiedade, dor no peito, palpitação, mão suada, como se você já estivesse vivendo aquela realidade. Mas na verdade você não tá, você tá só projetando. E isso a gente chama de ansiedade. Então a sua qualidade de vida sempre depende de onde estão os seus pensamentos. Por exemplo, se você começa a pensar nas suas próximas férias, quando você estiver lá, deitadona na Bahia, por exemplo, tomando uma água de coco, no sol, com as pessoas que você ama, como é que você se sente? Você já se sente feliz, você já se sente mais leve, porque é como se você estivesse vivendo aquilo. O teu cérebro ele não faz diferença entre as imagens do que a realidade. Um outro exemplo ótimo é você pensar nas mães. Imagina que você tem uma mãe estressadíssima, uma mãe que é preocupada, e aí você foi numa festa e a sua bateria acabou, você falou pra sua mãe que você vai voltar às 10, mas deu meia-noite, você tá lá se divertindo, esqueceu de avisar. A sua mãe, que já é naturalmente estressada, ansiosa, começa a pensar em tudo o que pode ter acontecido. Meu Deus do céu, sofreu um acidente. Meu Deus do céu, alguém pegou ela. Ai, meu Deus do céu, foi assaltada. Ai, meu Deus do céu, pelas armas. Ai, meu Deus do céu, esse perigo. Ai, meu Deus... E começa a viver em 1000 realidades, começa a projetar 1000 pensamentos que vão fazendo com que ela se sinta o quê? Ansiosa, com medo, paralisada, angustiada, com a mão suada, não consegue dormir, fica te esperando até você voltar. Porque a mente dela já contou um monte de histórias horríveis na cabeça dela. Então ela não consegue se desligar daquilo. Ela não sabe que é mentira da mente. Por outro lado, se você pega mães que são mais tranquilas, elas nem esquentavam. Elas pensavam, ai, tá se divertindo, deve ter acabado a bateria, não tem problema, tava trabalhando muito, precisava se divertir mesmo, não deve estar voltado porque a festa tá boa. E quando os filhos chegavam, elas estavam lá, de boca aberta, assistindo Netflix, entendeu? Elas não estavam preocupadas, elas estavam tranquilas, porque na mente delas, elas estavam contando histórias positivas. Então, a reação era positiva.
Ou seja, a sua qualidade de vida está diretamente ligada à qualidade dos seus pensamentos. E vai ver, agora você está se perguntando, tá, Fê, super entendi, mas como é que eu faço para mudar os meus pensamentos? E o primeiro passo é o que eu te ensinei hoje. O primeiro passo é você não acreditar em todos os seus pensamentos. O primeiro passo é você saber que a sua mente faz pensamentos, que é isso que ela faz e que não são todos verdade. Isso é muito importante. E o segundo passo é você mudar os pensamentos para histórias que te favoreçam, que vão te levar para onde você realmente quer ir. E existem duas ferramentas super simples e super poderosas que vão te ajudar muito a fazer isso. Inclusive, são ferramentas que você já usa o tempo todo, só que você não sabe como usar, então você muito provavelmente está usando da maneira errada também. E eu tô te falando, esse treinamento inteiro, se você só focar em aprender a usar essas duas ferramentas que eu vou te falar, a sua vida já vai dar uma virada estratosférica. E eu vou te contar exatamente quais são essas ferramentas e como que você usa, mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo, porque esse aqui já tá ficando longo demais. Mas agora que eu já falei um monte, é a sua vez de falar. Eu quero saber como é que foi esse vídeo pra vocês. Fez sentido? Quais foram as suas sacadas? E além do fato de que eu vou ficar muito feliz de saber quem você é e quais são as suas sacadas e seus insights, tem outras duas razões pelas quais é muito importante que você comente. Uma é que quando você escreve, quando você para fazer esse processo de deixa eu parar aqui e escrever as minhas sacadas, os meus insights, as chances de você absorver isso, de você internalizar esse conhecimento são muito maiores. Você acaba virando dona deles, porque você está estruturando no seu cérebro, na tua cabeça, todas essas sacadas de uma maneira que elas vão se encaixar na tua vida. Então é super importante que você faça isso. Pare e me conta aqui nos comentários quais foram as suas maiores sacadas e seus insights. A segunda grande razão para você fazer isso é que dessa maneira, cada comentário que é mandado, a gente está criando aqui uma tribo de pessoas que estão focadas na mesma coisa. Todo mundo que está aqui, eu, você e as outras 6.000 e tantas pessoas que se inscreveram nesse treinamento, são pessoas que estão olhando para a mesma direção. Nós queremos sim viver com um V maiúsculo, sentir que a gente está vivendo intensamente, causar impacto no mundo, ajudar o mundo a ser um lugar melhor. A gente quer isso. Nós somos uma comunidade do amor, uma comunidade do bem que está em busca de transformar a si mesmo para poder transformar o mundo. Então, quando você comenta, quando você participa, você está se envolvendo com essas pessoas. E isso é muito importante, você está na turma certa. Porque quando você está na turma certa, você se sente acolhida, você se sente escutado, você se sente compreendida. Quando você tá na turma errada, você se sente sozinha, isolada, louca. Então, aproveita essa chance e participa dessa comunidade. É isso por hoje, já cobri um monte de coisa. Obrigada por ficar comigo até agora. E a gente se encontra no próximo vídeo para te contar como usar essas duas ferramentas super poderosas para redirecionar os seus pensamentos e te levar para a vida extraordinária que você merece ter. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. A minha vida estava um pouco confusa, porque tudo na minha vida era planejado. E aí a gravidez não foi planejada, então eu estava com muito medo na época e eu não sabia, né, como que eu vou colocar uma criança no mundo, eu não sei se eu tô pronta para isso. Eu tava numa ansiedade muito grande, eu não tava me sentindo tranquila. E eu gosto da minha paz, sabe? E aí, depois do programa, durante o programa, obviamente, eu já comecei a sentir que só eu já tenho todas as armas para construir o que eu quiser. E saber manejar as minhas emoções é uma delas. E é uma arma poderosíssima, no meu caso, sabe? Na minha jornada. E eu tô sentindo um impacto muito grande disso no meu dia a dia, entendeu? Porque eu tô muito mais calma, muito mais em paz. Então, a partir de agora, eu me sinto muito mais forte, muito mais poderosa para atingir objetivos concretos. E agora eu me sinto muito mais preparada para ser mãe, que vai ser um dos grandes desafios aí da minha vida, né? Então, eu me sinto mais confiante, eu me sinto que eu posso sim, que vai dar certo e que qualquer coisa que aconteça nesse processo eu vou conseguir lidar da melhor forma. É muito louco falar desse jeito, né? Eu nem me reconheço quando eu falo desse jeito, porque eu me considerava uma pessoa muito pessimista antes. Eu não me chamava de pessimista, agora eu acho que eu era, mas antes eu me chamava de realista, entendeu? Mas não, eu me vejo como uma pessoa muito mais positiva agora, sabe? E eu tô sentindo que eu tô atraindo essa positividade pra mim. Entende? Isso é maravilhoso. Muito obrigada. Eu tava muito agoniada, andava muito agoniada, acordava, tipo,
não tô fazendo nada na minha vida, eu tenho que fazer uma coisa na minha vida, eu tenho que fazer, mas eu não sei o que fazer, e não consegui achar o que eu queria fazer. E ao mesmo tempo eu sabia que eu já tinha conquistado muita coisa, sabe? Mas tinha esse outro lado muito forte de que tem algo mais que eu quero fazer, mas eu não sei o que que é. O nome perfeito é o programa Despertar. Tu desperta, tu acorda pra enxergar as coisas que estão ao teu redor, assim. E com certeza muito mais segura, muito mais segura, muito mais segura para conversar, para pedir o que eu quero, mais segura de si, sabe? Mais calma, menos crítica. Eu não esperava que o programa fosse tão revelador ou tão... É incrível, é muito incrível. Eu te vejo como muito sábia, é muito interessante. Tipo, sabe, a gente fala as coisas e tu entende, tu tem que ter uma coisa especial para te conseguir passar isso, sabe? Eu acho que tu tens uma fã aqui. A Paulinha, antes do programa Despertar, era uma pessoa totalmente incompleta, sem opinião, sem foco, totalmente ansiosa, sem objetivo. Sobrevivia e aceitava tudo aquilo que me davam. Eu aceitava tudo. Se me diziam que era roxo, eu via vermelho, era roxo, beleza, tá tudo certo. E isso começou a me incomodar muito. E depois do programa Despertar, eu sou uma pessoa hoje com opinião, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, eu tenho foco, eu tenho determinação. Eu sou pouquíssimo ansiosa hoje. Quem me conhece sabe o quanto eu era ansiosa, o quanto isso me incomodava, na minha relação com as pessoas, principalmente. Eu criava muita expectativa, por eu aceitar tudo. Eu tinha um sério problema de relacionamento, tanto de amizade como de tudo, porque eu nunca tinha opinião, né? E hoje as pessoas até dizem, nossa, quem é você? As pessoas ficam admiradas, assim. E isso me traz uma alegria, porque elas ficam admiradas pela verdadeira Paulinha. A Paulinha que vive, e não aquela que sobrevivia, né? E é muito triste isso, você sobreviver. Você aceita tudo que te dão, e não é assim. Porque nós temos uma essência, eu tenho uma essência. E hoje ela está transbordando em todos os lugares, todas as formas. Profissional, em amizade, emocional principalmente. Sou uma pessoa muito mais racional, não sou tão levada assim, sabe, como eu era. As expectativas me levavam para o amanhã e eu não vivia hoje, eu não vivia o dia, né, eu não vivia o momento. Então, questão de trabalho também, eu me sentia presa, eu me sentia mal. E na verdade o problema era eu, não era o local, não eram as pessoas em si, o problema era eu. Em casa, na minha família também, eu mudei muito mais paciente, muito mais calma. Eu tenho uma empatia muito maior pelas pessoas hoje, exatamente por entender que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, o tempo de florescer, o tempo de assumir quem se é, né? E o programa Despertar, ele foi um divisor de águas. Essa é a palavra, foi um divisor de água. Paulinha hoje, ela é muito mais serena. Eu vivo muito mais hoje, tem até um exercício que você deu que eu faço ainda, e isso muda muito, 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 muito. Isso me faz ficar mais calma e pensar, respirar, porque quando a gente é muito ansiosa, a gente nem mal respira, mal pensa. Foi um presente de Deus na minha vida. Você me presenteou, literalmente, é um presente de Deus. E eu digo que existem vários caminhos para a gente voltar para casa, né? Para voltar para nossa essência. E o programa Despertar é um deles. Voltar para a sua essência. O programa Despertar, ele te indica, ele te leva, ele te direciona, ele dá clareza. E eu sou muito grata. Obrigada mesmo pela paciência, pelo carinho. Hoje eu estou em casa. Isso é muito bom. Obrigada, viu?